em particular, doutor Vital Paulino, a presença de todos os colegas. Vou passar a palavra aqui para o doutor Vitor, para o doutor Ayrton, e a gente dá sequência. Vital, prazer, rapaz, está aqui, você está aqui conosco. A gente fica, de fato, como o Felipe falou, muito honrado com a sua presença. Por aqui já passaram os expoentes da oftalmologia brasileira, e você é uma pessoa muito especial, sem dúvida, na oftalmologia mundial, e é uma honra para a gente recebê-lo. A gente sempre que faz esse convite, eu fico assim, imaginando a sua vida tão atribulada, de professor, de trabalho, de família e de muita aula, e a gente convidar você para estar aqui, e você, de fato, o primeiro convite que a Ayrton fez, né? A Ayrton é um egresso nosso, foi aluno aqui da nossa faculdade, e depois teve a oportunidade de ficar com você. Para a gente é uma pessoa, é um amigo, né, o Ayrton, e ele diz, rapaz, eu falo com o Vital. Então, o mérito de você estar hoje aqui, sem dúvida, é essa proximidade com ele, e a gente fica super honrado. Obrigado. Imagina. Boa noite a todos, agradecer a presença de todos que estão aqui presentes, e os que estão de forma online, e um agradecimento especial ao doutor Vital, como o Felipe falou, bem renomado nacional e internacionalmente, e vai dar esse tema para a gente, para atualizações no glaucoma de ângulo fechado, e um agradecimento especial para mim. Passei um ano com o senhor aí na Unicamp, foi de extrema importância para a minha vida profissional, e é isso. Boa aula para todos. Olha, eu queria inicialmente agradecer a vocês, Felipe, Vitor, Ayrton, pelo convite, e eu quero dizer o seguinte, o Vitor citou que eu sou ocupado, enfim, que eu tenho, meu tempo realmente é corrido, mas eu faço questão de parar o que eu tenho que parar e fazer o que eu tenho que fazer na hora que surge um convite como esse, de eu poder, de alguma maneira, contribuir para a formação ou para a informação de alguns oftalmologistas no país. Eu fico absolutamente concentrado nisso, né? O Ayrton sabe do meu interesse em ensinar, em discutir, enfim. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de fazer isso, eu faço, e faço com o maior prazer, tá? Não pensem que eu estou me sacrificando fazendo isso, não, porque isso é o que eu realmente gosto de fazer. O Ayrton já me conhece bem depois de um ano lá na Unicamp. Ele sabe o quanto eu gosto de ensinar, o quanto eu gosto de dividir e discutir as coisas com todo mundo, né? Aliás, agradecer ao Vitor por ter enviado o Ayrton. O Ayrton foi um fellow excepcional e excelente em todos os aspectos, e agora ainda vai começar o doutorado. Então, mais uma fase aí na evolução da carreira do Ayrton, que eu tenho certeza que vai ser brilhante, né? Então, vamos começar aqui. Eu quero dizer para vocês que esse tema é um tema que eu tenho particular interesse nisso, eu gosto muito do tema, porque é um tema que exige muito raciocínio. Muitos de vocês provavelmente já ouviram alguma aula minha a respeito disso, mas eu quero dizer que essa aula já está incrementada com algumas outras coisas que têm aparecido ao longo do tempo, e a gente acabou atualizando essa aula com alguns conceitos novos, e com algumas informações novas que eu acho que vale a pena a gente discutir, tá, pessoal? Então, a ideia é saber a respeito de glaucoma de ângulo fechado, o que fazer, qual é a tendência atual no tratamento, diagnóstico e tratamento dessa entidade. Aqui estão os meus conflitos de interesse. A gente começa dizendo da importância do glaucoma do ponto de vista epidemiológico, né? Uma doença que afeta hoje 76 milhões de pessoas, sendo que 25 milhões delas com glaucoma primário de ângulo fechado. Esse número deve subir para 34 milhões em 2040. E a particularidade desse tipo de glaucoma de ângulo fechado é que ele é mais agressivo. E 25% pode progredir para cegueira. Uma maneira de ilustrar isso é que, apesar de você ter apenas 26% dos casos de glaucoma, como glaucomas primários de ângulo fechado, quando você avalia a porcentagem de cegueira, 50% da cegueira causada por glaucoma é causada por glaucoma primário de ângulo fechado. Isso significa uma chance 3 vezes maior de evoluir para cegueira quando comparado
com glaucoma primário de ângulo aberto, tá? A estimativa é de 5,3 milhões de pessoas cegas por glaucoma primário de ângulo fechado em 2040. É muita gente, tá, pessoal? Para entender bem toda essa aula, entender bem alguma coisa a respeito de glaucoma de ângulo fechado, a gente tem que lembrar dessa classificação proposta pelo Foster em 2002, que começa com o indivíduo que é suspeito de fechamento angular. Como é que a gente define isso? Na gonioscopia, quando você faz uma gonioscopia sem indentação, e você vê que 180 graus ou mais da malha trabecular não são visíveis, tá? Isso é igual a uma suspeita de fechamento angular. A diferença, nesse caso, quando você faz a indentação, você não vê goniosinéquia nenhuma, tá? E a pressão intraocular desses pacientes é normal. Então é isso. Malha trabecular não visível em 180 graus ou mais, pressão intraocular normal e a indentação, nada de goniosinéquia. Quando você tem uma situação igual a essa, mas com a presença de sinéquias, com a presença de imprint, que é aquela deposição de pigmento no ângulo, causado pela posição da íris, ou quando você tem uma pressão intraocular maior do que 21, na vigência desse ângulo com 180 graus ou mais na malha trabecular não visível, aí você pode falar em fechamento angular primário. Ou seja, já é uma fase a mais, uma fase mais avançada de um indivíduo que era antes uma suspeita de fechamento angular e que evolui para fechamento angular primário. Agora, quando você tem tudo isso e dano glaucomatoso no nervo óptico ou no campo visual, isso a gente já passa a chamar de glaucoma primário de ângulo fechado. Então, como vocês estão vendo, isso é uma história natural do fechamento angular. Todo mundo começa um fechamento angular como suspeito de fechamento angular, depois vai para fechamento angular primário e depois, finalmente, para glaucoma primário de ângulo fechado. Como é que a gente faz diagnóstico disso? Eu já falei para vocês, vou reforçar a gonioscopia. E a gonioscopia, a gente tem que lembrar, ela deve ser feita com esse tipo de lente, que é uma lente que permite a indentação, uma lente de Posner, ou a lente de Zeiss, ou a lente de Sussman, uma das três. Só que o ambiente em que você faz essa gonioscopia tem que ser obrigatoriamente uma sala escura. E você tem que obrigatoriamente usar um feixe de luz pequeno, de 1 milímetro de extensão, longe da pupila, porque se você iluminar a pupila artificialmente, você vai artificialmente mudar a configuração do ângulo. Então, tem que ser em sala escura e com fenda pequena. A indentação acontece quando você faz uma pressão em direção ao olho com essa lente, você aumenta a indentação da córnea, isso pressiona o ângulo, e você consegue ver e diferenciar o que é uma aposição da íris sobre o ângulo do que é efetivamente a presença de sinéquia. Será que a gente faz gonioscopia frequentemente? Olha, nesse estudo aqui da Anne Coleman, ela verificou em 2006 que somente 49% dos pacientes que seriam submetidos à trabeculectomia tinham uma gonioscopia realizada 5 anos antes. Muito pouco, né? O Varma, não o Varma de Los Angeles, mas o Varma que trabalha com Ike Ahmed, em 2017, ele verificou que 1 de 11 pacientes referidos para a clínica lá de Toronto como glaucoma primário de ângulo aberto, na realidade tinham glaucoma primário de ângulo fechado, porque não tinham uma gonioscopia bem feita. Então, infelizmente, é um exame que é ainda pouco realizado ou realizado de maneira deficiente. Quando que você aprende a fazer isso? Na residência e no fellow. Não espere aprender a fazer gonioscopia depois. Por isso que eu sempre digo para os residentes e fellows aproveitarem o tempo deles, porque depois vai ser muito difícil alguém ensinar vocês a fazer gonioscopia. Tem limitações de gonioscopia? Tem. Ela requer experiência, a interpretação é subjetiva, ela requer uma técnica adequada para você conseguir a imagem adequada sem deformidades. Exige um pouco de aderência do paciente, né? Porque, afinal de contas, você está colocando uma lente em contato com o olho desse paciente. Tem uma reprodutibilidade razoável, segundo esse trabalho do Campbell. Agora, uma confirmação de que experiência é importante, esse trabalho do Lee e colaboradores, que mostram que optometristas têm 46% menos chance de diagnosticar um fechamento angular do que um oftalmologista.
simplesmente porque não tem a experiência e habilidade para fazer uma gonioscopia. Em países em desenvolvimento como o nosso, isso é um problema, porque a chance de você ter oftalmologistas treinados para fazer isso é muito pequena. O que também é ruim da gonioscopia é que, como é um exame que toma tempo e exige um conhecimento, né, grande, uma técnica específica, você não consegue fazer rastreamento com esse exame em uma população grande. Então, isso dificulta a gonioscopia. Por esse motivo, e aí vem uma coisa nova que eu não tinha nessa aula e o que eu quero discutir com vocês, por esse motivo, entre outros, surge o OCT de segmento anterior, que tem algumas vantagens. Ele é um exame de não contato, é um exame mais confortável para o paciente, exige pouco treinamento, uma técnica consegue fazer esse exame, um técnico consegue fazer esse exame, e a vantagem é que ele consegue te proporcionar medidas objetivas, diferente da interpretação subjetiva da gonioscopia. Aqui só para ilustrar para vocês algumas das medidas que ele consegue fazer. Aqui vocês estão vendo nessa imagem o esporão escleral identificado. Esse exame consegue caminhar 500 micra em direção ao endotélio, aqui na córnea, e traçar uma reta dessa distância de 500 micra em direção à íris. E essa distância entre esse ponto e a íris é o que a gente chama de AOD 500. E também a área, né, abaixo dessa linha, até o ângulo, a gente chama de TISA 500, TISA 500, tá? Isso é uma coisa que vocês têm que saber. Quando você vai até o recesso angular, você consegue medir a dimensão desse ângulo, né, em graus, e você consegue até medir a área toda até aqui, o recesso, chamado de ARA 500. Outros cálculos que o OCT de segmento anterior pode te favorecer é ver a profundidade da câmara anterior, a espessura da córnea, eventualmente, e uma medida chamada lens volt, que é uma medida interessante. Você pega a esporão escleral de um lado, pega a esporão escleral 180 graus distante do outro, traça uma reta, e a distância dessa reta até a superfície anterior do cristalino é o que a gente chama de lens volt. A gente podia traduzir isso aqui como uma protrusão, né, do cristalino em direção à câmara anterior. Quanto maior o componente cristaliniano do fechamento angular, maior vai ser o lens volt, tá? Aqui só a imagem com as mesmas informações. Aqui vocês estão vendo a AOD 500, a TISA 500, a área embaixo, a reta aqui é o AOD 500. Você também pode fazer a mesma coisa, a 750 micra do esporão escleral, fornecendo, então, o AOD 750 e o TISA 750, tá? Aqui as outras medidas, profundidade da câmara anterior, espessura de córnea, o lens volt, e se você quiser também a distância entre um esporão escleral e o outro esporão escleral. Tudo isso pode ser medido no OCT de segmento anterior. Outra coisa que você consegue nos mais modernos é medir a área da câmara anterior. Então, esse aparelho aqui, por exemplo, você consegue identificar o que é íris, o que é câmara anterior, o que é córnea, e com isso toda essa área verde passa a ser a área da câmara anterior. Isso num ângulo fechado, isso no ângulo aberto, observem que a área é bem maior, tá? Aqui 15,35, aqui 22 milímetros quadrados, tá? Como é que o OCT de segmento anterior desempenha versus gonioscopia em detectar fechamento angular? Isso foi feito aqui uma revisão sistemática com uma meta-análise, que inicialmente começou com 727 estudos, mas apenas 23 foram incluídos na análise final. E o que se verificou nessa meta-análise foi uma variação substancial dos parâmetros que estavam sendo medidos e estudados, e também da metodologia de medida que cada estudo utilizava. A maioria dos estudos eram caso controle, ou seja, pacientes com ângulo fechado, pacientes com ângulo aberto.
o que artificialmente melhora os resultados. A sensibilidade para detecção de fechamento angular variou de 46% a 100%, uma média de 87%, e a especificidade variou de 55% a 100%. Lembrando que sensibilidade é a capacidade de detectar fechamento angular em indivíduos com fechamento angular. Vocês notam aqui a média de 87%, ou seja, é um exame que em 13% dos casos, na média, não consegue detectar fechamento angular no indivíduo que tem fechamento angular. E a outra coisa é a especificidade, que variou de 55% a 100%, uma média de 84%. O que quer dizer isso? A especificidade é a capacidade de detectar entre indivíduos normais quem tem um ângulo normal. Aqui vocês estão vendo que 16% dos indivíduos normais, já que a média foi 84%, 16% dos indivíduos normais foram erroneamente classificados como fechamento angular por esse método. 2 estudos longitudinais que avaliaram a capacidade do OCT de segmento anterior em detectar fechamento angular ao longo do tempo. Aqui que vocês estão vendo esse estudo, olhos que não tinham fechamento angular no baseline. A sensibilidade da medida do lens volt foi de 64%, a sensibilidade da medida do AOD 750 foi de 95%, porém a especificidade foi maior com o lens volt do que com a AOD 750. Outro estudo longitudinal, Bhaskaran e colaboradores, a mesma população do segmento anterior, só que nesse caso ele investigou o número de quadrantes com toque híbrido trabecular. E ele verificou o seguinte: quando você utilizava apenas um quadrante como suficiente para caracterizar um fechamento angular, a sensibilidade era 100%, mas a especificidade era muito baixa. Ele detectava um monte de gente normal como tendo fechamento angular. Quando você, por outro lado, utilizava 4 quadrantes, você melhorava para determinar quem tinha fechamento angular, a especificidade subia muito para 97%, mas a sensibilidade caía. Então, vocês estão vendo por esse estudo que nenhum parâmetro medido pelo OCT tem uma sensibilidade e uma especificidade altas para diagnóstico de fechamento angular. Agora, se a gente for usar, já que a gente não consegue usar gonioscopia para screening, será que a gente pode usar OCT para fazer rastreamento de fechamento angular? O que a gente mostrou em geral é que os parâmetros têm uma sensibilidade alta, porém uma especificidade mais baixa. Para um parâmetro com uma grande sensibilidade, vocês têm que saber que um parâmetro com grande sensibilidade corresponde a um alto poder preditivo negativo. O que quer dizer? Isso quer dizer que o OCT de segmento anterior seria ótimo num ambiente de rastreamento para excluir fechamento angular, quando o resultado vem negativo. Tá? Agora, vamos supor o contrário, se ele vier positivo. A gente já mostrou para vocês que a especificidade é em torno de 80%, 85%. Só que a prevalência de fechamento angular em qualquer população é muito baixa. Quando isso acontece, a prevalência é baixa, uma especificidade de 80% vai estar associado a um valor preditivo positivo menor do que 50%. Quer dizer valor preditivo positivo. Isso significa que, o que significa? Qual a chance de eu, detectando o fechamento angular pelo OCT, qual a chance real desse indivíduo ter realmente um fechamento angular? E aqui, por causa dessa especificidade que é baixa, 80% é baixa, o valor preditivo positivo desse teste é menor que 50%, ou seja, é baixo também. O que significa que em ambiente de rastreamento, você utilizar o OCT e você encontrar um valor positivo, isso é muito difícil de interpretar e vai requerer outros testes. Por exemplo, gonioscopia. Tá? Agora, será que o falso positivo aqui, que esse exame detecta, é falso positivo mesmo? Ou será que ele é tão bom, esse exame, que ele está detectando fechamento angular pré-gonioscopia? A única maneira de responder isso é fazendo estudos longitudinais, comparando gonioscopia e OCT de segmento anterior nesses estudos longitudinais, tá?
Mensagens finais sobre diagnóstico de ângulo fechado, gonioscopia versus OCT de segmento anterior. Primeiro, gonioscopia continua como padrão ouro para avaliação do ângulo. Esse é o único exame que vai permitir para vocês, a gonioscopia é o único exame que vai mostrar para vocês, como nesse caso aqui, neovascularização de ângulo. É o único exame que vai mostrar fechamento angular ou acúmulo de pigmento, como nesse caso. É o único exame que diferencia, por causa da indentação, um suspeito de fechamento angular de um fechamento angular primário. Nenhum exame de OCT de segmento anterior consegue diferenciar um suspeito de fechamento angular de um fechamento angular primário, simplesmente porque o OCT de segmento anterior não faz indentação e, portanto, não consegue diferenciar o que é a posição de ângulo do que é goniocinec. Também, a OCT de segmento anterior não consegue fazer diagnóstico de recessão angular. Então, não consegue fazer indentação, só dá para fazer com gonioscopia. Tem alguns exames agora, pessoal, a grande maioria dos OCT de segmento anterior não permitem a visualização 360 graus do ângulo, tá? Alguns agora estão começando a fazer isso, não 360, mas 180, depois constrói os outros 180. Olha que interessante essa imagem aqui, é do ângulo fechado com goniocinecas, antes da FACO, e esse mesmo aparelho, se não me engano, é da Nidec. Vocês vejam essa imagem desse mesmo indivíduo, depois da FACO com goniocinequiálise, como abre o ângulo e as cinéquias são desfeitas, tá? Então, uma evolução agora dos OCTs de segmento anterior já permite você ter uma ideia tridimensional, 360 graus do ângulo. Agora, ainda a gonioscopia é o padrão ouro, porque essas medidas objetivas que o OCT de segmento anterior proporcionam para a gente, como os AOD ou os TISA, eles ainda requerem que você marque aonde é o esporão escleral. Isso diminui a velocidade do teste, inclui alguma subjetividade no teste, e lembrando que em alguns casos você não consegue ver onde está muito bem esse esporão escleral. Então, esse é um problema para o OCT de segmento anterior. Quais são as perspectivas para OCT de segmento anterior? Isso aqui prevê promover a visualização 360 graus, aqui a gente está caminhando nesse sentido. Agora, o que ainda não foi feito, promover o acesso dinâmico ao ângulo com indentação. Isso ainda nós não temos. É a única coisa que vai possibilitar diferenciar um fechamento angular primário de uma suspeita de fechamento angular. Outra coisa que todo mundo está estudando é combinar com a inteligência artificial para melhorar a capacidade diagnóstica, tá? Isso está sendo visto por muitos grupos. Bom, falado isso sobre diagnóstico, vamos falar um pouco agora de tratamento. E aqui a gente antes tem que entender um pouco os mecanismos envolvidos no desenvolvimento de fechamento angular. O principal deles é o bloqueio pupilar, como todos vocês conhecem, impede-se a passagem de uma oracosa da câmara posterior para anterior por um toque da íris na superfície anterior do cristalino. Isso é favorecido por situações como estresse, o escuro, algumas medicações, também favorecido pela pronoposição e também é favorecido pelo aumento do diâmetro do cristalino, diâmetro anterior-posterior do cristalino. Prevenção disso aqui, iridotomia, você favorece a passagem direta de uma oracosa da câmara posterior para a câmara anterior, e com isso você neutraliza, em boa parte, o bloqueio pupilar. O problema é que tem outros mecanismos associados ao fechamento angular nesses olhos. Íris em platô, quando você tem processos ciliares muito anteriores, né, no corpo ciliar, expondo a íris para frente. A sua tela deixou de ser compartilhada. Opa! Jura? Mas o som continua? Continua. Ué? E agora, estão vendo alguma coisa? Doutor Vital, a gente pode refazer aquele processo. Peraí. Eu acho que está aparecendo para a gente a tela de Dr. Igor. De quem? Mas alguém compartilhou alguma coisa no meu lugar, foi isso? Adam, só um minuto.
A gente vai só tentar fechar o compartilhamento do outro colega? É, porque eu acho que alguém compartilhou no meu lugar, foi isso que aconteceu. Só um minutinho. Pronto. Voltou. Agora voltou para sua tela, só que agora tem que compartilhar de novo a aula. Já vou compartilhar já. Pronto. Nossa, mas essa de alguém compartilhar a tela no meio da apresentação eu ainda não tinha visto. Essa é nova. Vamos lá. Pronto. Tudo bem agora? Tudo ótimo. Beleza. Então, vamos lá. Estamos falando aqui agora dos outros mecanismos. Já falamos aqui da íris em platô, quando você tem os processos ciliares mais anteriores empurrando a íris anteriormente, né? E que na gonioscopia a gente vê como sinal da dupla corcova, né? Muito bonito, muito fácil de ver. Aqui dá para ver bem aqui embaixo, olha, uma corcova e duas corcovas no ângulo. São os processos ciliares pressionando a íris e fazendo com que ela se desloque para frente. Outra coisa que essas íris que desenvolvem fechamento angular, em geral, elas podem também ter um espessamento da íris em si. Outra coisa é o componente do cristalino, que a gente sabe cujo diâmetro anterior-posterior aumenta com a idade, favorece câmara rasa, favorece fechamento angular e está associado ao aumento do lens volt, como a gente já citou anteriormente. Então, são vários mecanismos associados ao fechamento angular, não somente o bloqueio pupilar. A iridotomia laser está muito bem estabelecido, que está sempre indicada em pacientes com fechamento angular primário, pacientes com glaucoma primário de ângulo fechado. A controvérsia existe, e existe até hoje, em pacientes com suspeita de fechamento angular. Para resolver essa dúvida, foi então desenvolvido esse estudo, que é o estudo do ZAP, feito na China, com 889 pacientes com suspeita de fechamento angular. O que eles fizeram foi randomizar um dos olhos para iridotomia laser e o outro olho serviu como controle. Pacientes de 50 a 70 anos, seguidos por 6 anos. E aqui o objetivo foi comparar quem desses pacientes, num grupo e no outro, evoluiria para fechamento angular primário. Como é que eles definiram fechamento angular primário nesse estudo? Todo mundo que desenvolvesse pressão intraocular maior que 24 em 2 ocasiões, ou pacientes que desenvolvessem goniocinecas de extensão maior que 1 hora. Lembra que esses pacientes todos não tinham goniocinecas ao entrarem no estudo, porque eram suspeitos de fechamento angular. E, finalmente, se alguém desenvolvesse uma crise de fechamento angular primário agudo, tá? Aqui estão os resultados diretamente. No final do segmento de 6 anos, o grupo submetido à iridotomia, 19 dos 89 pacientes desenvolveram fechamento angular primário, versus quase o dobro, 36 pacientes dos olhos controle que não foram submetidos à iridotomia. O principal motivo para a conversão para fechamento angular primário foi o desenvolvimento de goniocinecas, 30 nos olhos controle, versus 15 nos olhos submetidos à iridotomia. Mas o que mais me chama a atenção, na realidade, não é isso. É o número de pacientes que evoluíram com crise de glaucoma agudo. 1 no grupo tratado com iridotomia, versus 5 tratados, não tratados. Então, 5 vezes maior a ocorrência de uma crise de glaucoma agudo, e todos vocês sabem do poder destrutivo, da ameaça visual que representa uma crise de glaucoma agudo. Danos, complicações, quase nada. Dano endotelial, que era uma preocupação, nada diferente do grupo controle. A opacificação do cristalino, nada diferente do grupo controle. Então, esse tipo de complicação, pico de pressão, maior que 30, menos que 1%. Queimadura de córnea, menos que 1%. Ifema localizado, 29%. E eu digo que esse 29%, na minha casuística, não chega nem a 5%, porque basta você realizar uma compressão adequada no momento da iridotomia e usar alfa-agonista antes da iridotomia para promover uma vasoconstrição, você não vai ter ifema. Exceção feita, isso tem que deixar bem claro, a quem está anticoagulado. Quem está anticoagulado não dá. Eu suspendo o anticoagulante durante um tempo se eu quero fazer uma iridotomia laser no paciente. Resultados, então, resumindo. A progressão para fechamento angular primário é rara, menos do que 1% ao ano.
Por outro lado, a iridotomia laser diminui em 47%, nesse estudo de duração de 6 anos, diminuiu em 47% o risco de progressão para fechamento angular primário. O NNT, que é o Number Necessary to Treat, calculado nesse estudo, foi de 44. O que quer dizer esse NNT? Isso significa o seguinte, que foi 44, significa que você teria que tratar 44 pacientes com suspeita de fechamento angular para evitar que um deles progredisse para fechamento angular em 6 anos. Tá? Então, parece um número alto, né? E, além disso, uma outra conclusão importante é que a taxa de complicação é bastante baixa após iridotomia. Conclusão dos autores. Dados esses achados, os autores recomendam contra a indicação ampla de iridotomia periférica laser em pacientes com suspeita de fechamento angular. Problemas nesse estudo, do meu ponto de vista. Primeiro, 6 anos de segmento é muito pouco para uma doença que dura a vida toda. Segundo, a gente sabe que o risco de desenvolvimento de fechamento angular e glaucoma primário de ângulo fechado aumenta com a idade e com o segmento. Vamos lembrar aqui, olha aqui o gráfico de sobrevida desse estudo, de 6 anos. E eu queria dizer para vocês, muito pouca gente comenta isso, que esse estudo foi desenhado para durar 3 anos. E quando chegaram ao final de 3 anos, eles viram que a diferença de progressão para fechamento angular primário nos 2 grupos era quase nada, era mínima. O que eles decidiram? Vamos aumentar o segmento para 6 anos. E aí sim, com 6 anos você tem uma diferença de incidência de fechamento angular, 4,1% do grupo controle, 2,1% do grupo tratado com iridotomia. Só depois de 6 anos essa diferença apareceu. Se você traçar uma reta aqui do tempo 0 até os 6 anos para o grupo tratado com iridotomia e para o grupo não tratado com iridotomia, se você jogar o conhecimento que você tem e se você esticar essa reta para 100 meses, olha o que a gente espera. A gente espera que essa diferença aumente. Essa diferença aumentando, isso vai significar que o NNT, o Number Necessary to Treat, vai diminuir. E eu vinha prevendo isso há muito tempo. Já tinha dado várias aulas dizendo que isso ia acontecer. E, de fato, no segmento estendido desse estudo, agora para 14 anos, vocês têm uma progressão para fechamento angular primário muito maior no grupo não tratado. Tá? Uma diferença aqui de 20,9% no grupo não tratado progredindo para fechamento angular primário versus 6,6% no grupo tratado. Isso fez com que o NNT, que era 44, pessoal, diminuísse para 12. O que significa isso agora? Com 14 anos de segmento, eu preciso tratar apenas 12 pacientes com suspeita de fechamento angular para prevenir que um evolua para fechamento angular. Lembre-se que o risco a diminuição do risco para fechamento angular era de 47% no estudo de 6 anos, essa diminuição já subiu para 69% no acompanhamento de 14 anos. Quais foram os maiores riscos para fechamento angular primário? Uma pressão intraocular inicial maior, uma cama anterior mais rasa, e não tanto periférica quanto central. Tá? Todo esse pensamento a respeito de iridotomia e fechamento angular, pessoal, eu expus junto com o professor Sanjay Asrani de Duke. Nós escrevemos um artigo para a JAMA Network Insights, publicado em 2023. Nesse artigo, basicamente, a gente resume o seguinte, que para nós, a gente acha que a iridotomia em pacientes com suspeita de fechamento angular sempre deve ser indicada, sem nenhuma dúvida, em pacientes com história familiar de fechamento angular primário ou glaucoma primário de ângulo fechado, para pacientes que necessitam uma dilatação frequente, por exemplo, diabéticos,
e para pacientes que usam medicações que predispõem a fechamento angular, como, por exemplo, antidepressivos. Nesses pacientes não tem nem o que discutir, tem que usar, tem que fazer iridotomia. No restante dos pacientes, o que eu faço? Eu faço uma discussão pessoal com esse paciente. E eu mostro para esse paciente o seguinte: meu amigo, se eu tenho uma condição, ou minha amiga, a senhora tem uma condição e pode evoluir para um quadro grave. Tem um procedimento aqui, a laser, uma iridotomia, que diminui em 69% a chance de você evoluir para fechamento angular primário, que diminui em 5 vezes a chance de você desenvolver uma crise de glaucoma agudo, que é uma complicação que pode potencialmente causar cegueira. É um procedimento que tem uma taxa de complicação baixíssima. Quando eu falo isso para os meus pacientes, pessoal, se custo não é um fator limitante, eu tenho 99% dos pacientes concordando em fazer uma iridotomia, mesmo tendo uma suspeita de fechamento angular. Tá? Então, eu queria dizer para vocês que o meu ponto de vista é um pouco diferente do ponto de vista dos autores do ZAP. Eu acho que os autores estão completamente corretos do ponto de vista populacional. Não dá para indicar iridotomia em todo paciente com suspeita de fechamento angular na China, mas com um paciente meu, olhando face a face na frente da lâmpada de fenda, eu não tenho dúvida em ter essa conversa com ele ou com ela e justificar a minha sugestão de fazer uma iridotomia laser em todos esses pacientes. Vamos passar para uma outra coisa agora, que é o componente do cristalinando do fechamento angular. Tá? Vocês sabem que isso existe, a gente já comentou. Esse é um trabalho clássico do Philip Shen, que é um report da Academia Americana de Oftalmologia, mostrando que quando você simplesmente retira o cristalino de um indivíduo com glaucoma primário de ângulo fechado, você, em média, reduz a pressão desses pacientes em 30% e reduz as medicações desse paciente em 45%. Ou seja, ele é altamente eficaz, esse procedimento, em reduzir a pressão em pacientes com glaucoma primário de ângulo fechado. Eu gosto de chamar a extração de cristalino como o melhor mix para pacientes com glaucoma primário de ângulo fechado. Alguns trabalhos mostrando isso para vocês. Trabalho do Clement Tam, lá de Hong Kong, comparando facotrabeculectomia versus faco isolado em pacientes com glaucoma primário de ângulo fechado controlados com medicação. O que vocês vão observar? É um ensaio clínico randomizado. Depois de 2 anos, as pressões intraoculares similares entre os grupos. Tá? Nenhuma diferença de pressão intraocular, porém com mais medicações sendo utilizadas no grupo faco isolada do que no grupo facotrabeculectomia. Por outro lado, mais complicações no grupo facotrabeculectomia do que no grupo facomulsificação isolada. Então, nesse sentido, pessoal, pacientes com glaucoma primário de ângulo fechado, bem controlados, com medicação, que precisarem tirar a catarata, faco sozinho, parece uma opção excelente. Agora vamos partir para o outro trabalho do mesmo grupo, parece a mesma coisa, mas não é. Aqui nós estamos falando de glaucoma primário de ângulo fechado, não controlado com medicação. Comparando de novo, facotrabeculectomia versus faco, segmento de 24 meses, 2 anos. E aqui vocês estão vendo uma menor pressão intraocular no grupo facotrabeculectomia, 3, 15 e 18 meses depois. Além disso, menos medicação no grupo facotrabeculectomia, 1,25 menos. Só que, como a gente já viu no outro, facotrabeculectomia resultando em mais complicações do que o grupo faco isolado. Na minha primeira leitura desse trabalho, eu achei, bom, baseado nisso, então, eu acho que é melhor indicar facotrabeculectomia para todo e qualquer paciente com glaucoma primário de ângulo fechado não controlado, certo? Só que o Clement Tam, pessoalmente, conversando comigo, chamou atenção para um dado desse trabalho que muito pouca gente presta atenção. No grupo faco isolado, apenas 15%, 14,8% dos pacientes precisaram uma trabeculectomia depois, em 2 anos. Ou seja, em 85% dos pacientes com glaucoma primário de ângulo fechado não controlados, em que eu fiz só uma trabeculectomia, 85% dos pacientes não precisaram de trabeculectomia e controlaram esse glaucoma, possivelmente com medicação e, em alguns casos, até sem medicação. Então, acho que mesmo nesses casos, faco isolada pode ser uma excelente opção.
Agora, em cristalino transparente, sem catarata. De novo, o grupo do Clement Tam, de Hong Kong, outro ensaio clínico randomizado com 50 óleos com glaucoma primário de ângulo fechado, não controlados, randomizados para extração de cristalino transparente versus trabeculectomia com mitomicina. 26 num grupo, 24 no outro. Olha o que aconteceu, redução da pressão intraocular similar nos dois grupos, de cerca de 36%. Só que o grupo submetido a FACO isolada precisou de mais medicação, entre 1 e 3 medicações na média, versus o grupo de trabeculectomia, cuja maioria usou 0 ou, no máximo, 1 medicação. Então, sem dúvida, o número de medicações menores no grupo trabeculectomia. Complicações, um paciente do grupo FACO precisou de um anel capsular, no grupo trabeculectomia, 8 desenvolveram catarata, 3 tiveram excesso de filtração e 1 teve um líquido conjuntival. Reoperações, o grupo FACO, 5 olhos, apresentaram descontrole da pressão e necessitaram de trabeculectomia. Então, se vocês vão se lembrar daquele outro número do trabalho anterior, também de pacientes com glaucoma primário de ângulo fechado não controlados, naquele trabalho que tinha catarata, 15% precisou de uma trabeculectomia depois. Nesse trabalho, 20% precisou. Então, o que eu sempre falo com meus pacientes nessa condição, vamos fazer FACO primeiro, vocês têm uma chance de 15% a 20% precisar fazer uma cirurgia depois. E os pacientes aceitam isso tranquilamente. No grupo trabeculectomia, 8 olhos desenvolveram catarata e 3 precisaram operar a catarata, né? E 3 precisaram de fazer um agulhamento. Agora, o estudo que mais profundamente estuda extração de cristalino transparente é o EAGLE, que comparou iridotomia versus FACO-emulsificação em pacientes com glaucoma primário de ângulo fechado e pressão maior que 21, ou fechamento angular primário e pressão maior do que 30. Olha o que acontece em relação à qualidade de vida, todos os questionários de qualidade de vida mostrando uma melhor qualidade de vida do grupo FACO-emulsificação do que o grupo iridotomia. Em relação ao número de medicações, na média, ao final de 3 anos de segmento, um número significativamente menor de medicações no grupo FACO comparado com iridotomia. Olha aqui que número interessante. Depois de 3 anos, 60% do grupo FACO e apenas 21% do grupo iridotomia não necessitaram de medicação após 3 anos de segmento. Necessidade de cirurgia adicional. No grupo iridotomia, 6 olhos precisando de trabeculectomia, 16 olhos precisando de extração de cristalino, versus apenas 1 olho necessitando de trabeculectomia no grupo submetido a FACO. Complicações, e aí? É um procedimento que complica? Não. Feito por cirurgiões experientes, olha, ruptura de cápsula posterior, 1%, câmara anterior rasa, 1%, glaucoma maligno, 0,5%, pico de pressão, 1%, nada de complicação muito significativa. Aliás, no estudo que também nós publicamos aqui no Survey of Ophthalmology em 2020, a gente fez uma revisão disso, de todos os estudos que avaliaram a extração de cristalino em pacientes com glaucoma primário de ângulo fechado, e observamos que realmente as complicações nessas tabelas, aqui nessa tabela 2, vocês observem nesse trabalho as complicações intra e pós-operatórias, e elas são muito pequenas quando você faz FACO adequadamente nesses pacientes. A única complicação que eu queria chamar a atenção é descolamento de retina. Isso vale a pena a gente lembrar. Esse é um estudo francês mostrando que a incidência de descolamento de retina pós-FACO, ela diminui com a idade. Tá? No grupo, olha aqui, no grupo de 40 a 54 anos, essa ocorrência, depois de 46 meses, chega a próximo de 3,5%. Num grupo de 75 anos ou mais, ela é de menos do que 0,5%. Então, a nossa preocupação é em relação a pacientes menores do que 50 anos, tá? Mas vou confessar que eu já operei pacientes com menos de 50 anos e fiz FACO neles, apesar desse risco de descolamento de retina ser maior do que quando eles ficassem mais velhos. Mas, para mim, comparando o risco de descolamento de retina versus o benefício proporcionado por um melhor controle de glaucoma primário de ângulo fechado,
eu não tive dúvida em indicar a FACO nesses pacientes, conversei com eles e fiz eles entenderem esse problema do descolamento, eles continuaram indo para a FACO-emulsificação mesmo sabendo disso. Em resumo, pessoal, FACO-emulsificação em pacientes com catarata e glaucoma primário de ângulo fechado. Eu não comentei isso aqui especificamente com vocês, a gente pode comentar depois, mas é benéfico para pacientes com crise de glaucoma aguda, é meu tratamento de eleição hoje. Para crise de glaucoma aguda, eu não faço mais iridotomia nesses pacientes, eu faço paracentese para tirar da crise, melhorou a transparência e a inflamação, eu vou direto para FACO sem fazer iridotomia. Tem vários estudos na literatura comparando iridotomia versus FACO nesses pacientes, e sempre a FACO tem um comportamento melhor, com menos gente necessitando de medicação, menos gente necessitando de trabeculectomia depois. FACO também é benéfica em olhos com glaucoma primário de ângulo fechado controlados com medicação, em pacientes também com glaucoma primário de ângulo fechado não controlados com medicação. Agora, aqui eu quero abrir aspas, parênteses na realidade, e levantar duas exceções a essa regra. Nunca fazer FACO isolada em pacientes com glaucoma primário de ângulo fechado e glaucoma avançado. Você não quer correr o risco de ter um pico pressórico, você não quer correr o risco desse paciente cair naqueles 15% a 20% que vão precisar de uma trabeculectomia depois. Então, esses olhos vão para a cirurgia combinada. Assim como olhos que não toleram medicação. Os pacientes que não tolerar a medicação, é grande a chance desse paciente, se fizer só uma FACO, precisar de medicação no pós-operatório. Então, esse paciente que não tolera a medicação, ele também vai para a FACO-trabeculectomia. Pacientes com glaucoma primário de ângulo fechado e cristalino transparente. Está claro que existem benefícios na qualidade de vida, no controle da pressão e no número de medicações. Em olhos com glaucoma primário de ângulo fechado não controlados, em olhos com fechamento angular primário e pressão maior que 30. Cuidado com indivíduos abaixo dos 50, 54, porque aqui a gente tem um risco maior de descolamento de retina, é importante conversar isso com o paciente. Agora, uma coisa importante, pessoal, e eu quero deixar isso bem claro. Pacientes que têm suspeita de fechamento angular primário não tem nenhuma indicação de extração de cristalino transparente. Pacientes com suspeita de fechamento angular primário, que fazem uma iridotomia e o ângulo não abre depois da iridotomia, também não tem indicação de extração de cristalino transparente. Nesses dois casos que eu citei, a única indicação de extração de cristalino transparente é refrativa, nada mais do que isso. Então, se você quiser conversar com o seu paciente a respeito disso, deixe bem claro a ele que é uma indicação refrativa e que isso não tem nada a ver com prevenção de glaucoma, porque não tem nada confirmado a respeito disso. Questões que ainda precisam ser respondidas no futuro, pessoal, que eu espero que sejam respondidas no futuro. Primeiro, esperamos um segmento ainda maior, mais do que 14 anos do ZAP. Será que vai ficar mais claro que a iridotomia vai ser ainda mais benéfica? O NNT vai diminuir ainda mais nesses pacientes com suspeita de fechamento angular? Será que a extração de cristalino transparente é benéfica em olhos com glaucoma ou com fechamento angular primário, bem controlados com medicação? Eu acredito que sim. Mas, obviamente, isso tem que ser conversado com o paciente, mas não tem evidência científica a respeito disso. Vocês se lembram que o EAGLE, ele só foi feito com pacientes com fechamento angular primário e pressões acima de 30. Com o advento de cirurgia de catarata cada vez mais precoce, será que a incidência de glaucoma primário de ângulo fechado vai cair? Eu acredito que sim. E, finalmente, e essa não tem resposta ainda, mesmo as revisões sistemáticas e meta-análises não indicam, por enquanto, nenhuma evidência científica forte de que FACO-mix seja melhor do que FACO isolado em pacientes com glaucoma primário de ângulo fechado controlados ou não controlados. Eu queria aqui agradecer vocês com essa frase do Edward Denning, que diz que, sem dados, você é apenas uma pessoa com opinião.
eu estava discutindo com o pessoal a importância de evidência científica em tudo que a gente fala. Eu modifiquei um pouquinho essa frase, com base no que eu acabei de falar para vocês do ZAP, em que a minha opinião difere dos autores, e eu modifiquei essa frase dizendo o seguinte: não basta dados, precisa de dados bem interpretados. Sem dados bem interpretados, você é apenas uma pessoa com uma opinião. Isso que eu quero deixar bem claro. Finalmente, para terminar, convidar todos, daqui a pouco, daqui a 2 semanas, 22 e 23 de maio, 16º Simpósio Internacional de Glaucoma da Unicamp, 3 convidados internacionais de peso, Dr. Tarek Shawari, que é simplesmente o presidente da ICGS, International Glaucoma Surgery Society, tá? Então, o presidente da Sociedade Internacional de Cirurgia para Glaucoma, Tarek Shawari, vai estar aqui. Luiz Abegão Pinto, português, muito amigo meu. E, finalmente, o nosso querido amigo brasileiro, Alessandro Jamal, que recentemente já passou a professor assistente na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Foi nosso ex-fellow na Unicamp e hoje está lá nos Estados Unidos brilhando. Então, além disso, além dos 3 internacionais, a nata da glaucomatologia brasileira lá estará falando sobre glaucoma para todos nós, tá? É um simpósio, para quem nunca foi, vale a pena. Tem muita discussão, tem muita conversa, tem muito perguntas e respostas ao final de cada sessão. Eu sempre acho que nas perguntas e respostas é a hora que a gente mais aprende num congresso. E esse ano vai ser junto com a 15ª Jornada Paulista de Oftalmologia, o que significa que, além de glaucoma, vocês vão ter a chance de ouvir aulas sobre catarata, retina, córnea, tudo que vocês, oftalmoplástica, tudo. Vai ser um congresso completo, a gente espera vocês no dia 22 e 23 de maio, lá em São Paulo, no Centro de Convenções Rebouças, tá, pessoal? A inscrição aqui no site, tá aqui, vocês já podem entrar no site aqui quando quiserem, tá bom? Um abraço a todos, era isso que eu queria comentar com vocês, estou aqui agora aberto a perguntas e respostas. Se eu interromper aqui o treinamento. Bem, Vital, uma excelente aula. Então, vamos conduzir uma dinâmica da gente que está aqui presente em Juazeiro do Norte, fazer as perguntas que tiverem aqui na plateia, depois a gente abre para quem está online fazer alguma pergunta. Eu queria começar fazendo um comentário. Primeiro, aula brilhante, cheia de dados, como você resumiu aí, a ciência é isso, né? Traz a luz para a escuridão da nossa ignorância, né? E então, a gente deve cada vez mais se basear nisso, né? Só que existem situações limítrofes, né? Que aí é a opinião de pessoas como você, como outros experientes, é muito importante para que aí a gente tente, de forma lúcida, com a luz, com sentido, a gente fazer as novas descobertas, né? Seguir novos caminhos e prosseguir com conhecimento. Em relação ao início da tua aula, que você fala sobre a origem, né? Sobre a gênese do glaucoma, né? As alterações de seio camerular, as alterações de cristalino, a biometria, né? A questão, os detalhes do olho, lembrar que esses olhos também são olhos que podem sofrer mecanismos de restrição, como no glaucoma de ângulo aberto, da malha trabecular. Então, às vezes, a gente tem pacientes que têm ângulo estreito, que não tem imprint, que não tem sinais de fechamento angular, e que tem hipertensão ocular, e que tem glaucoma, e às vezes você não tem um mecanismo do fechamento angular que justifique isso. Então, esse mecanismo talvez seja um mecanismo similar ao mecanismo do glaucoma primário de ângulo aberto. E aí as medidas que faria para fazer, por exemplo, a facoemulsificação. Então, às vezes, pacientes que a gente submete ele à facoemulsificação ou ao tratamento do glaucoma de ângulo estreito sem a cirurgia filtrante,
às vezes você não tem a resposta adequada, porque o mecanismo é um mecanismo semelhante ao de glaucoma de ângulo estreito. Pode ter ou não, então. Posso comentar isso aí? Pode sim. Então, nisso aí, Vitor, tem duas possibilidades, né? Antigamente, muita gente já deve ter ouvido falar aquele termo glaucoma de mecanismo misto, né? Que seriam os pacientes com glaucoma de ângulo fechado, que têm alterações angulares, como você falou, da microestrutura da malha trabecular, que podem simular um comportamento de glaucoma de ângulo aberto. O problema aí, Vitor, é que fica muito difícil você saber se essas alterações trabeculares que você está observando, elas são intrínsecas desse indivíduo ou se elas são secundárias a episódios de fechamento angular que você não está vendo. Cada episódio de fechamento angular que esse paciente pode estar tendo, mesmo sem goniocinéquias, mesmo sem imprint, pode estar levando cronicamente a dano trabecular, né? E você não tem como saber se esse dano trabecular ele acontece por causa desse fechamento angular ou se é um dano absolutamente sem nenhuma relação com esse fechamento angular. Então fica muito difícil. Eu nunca gostei muito dessa denominação mecânica. Concordo perfeitamente com você. Mas é só porque, às vezes, não é comum, né? De fato, quando você está diante de um paciente como esse, essas medidas de tratamento, elas realmente são resolutivas, na imensa maioria dos casos, né? É só um comentário que eu acho que talvez tivesse algum cabimento. Outra coisa é em relação ao aprendizado. Você falou também em questão da gente fazer gonioscopia, né? O mecanismo, o OCT de segmento anterior, para o diagnóstico de ângulo estreito, para o diagnóstico de fechamento angular. O OCT, pela a questão do custo, né? Acessibilidade, e então a gonioscopia, embora seja complexa a análise, tem que ser por uma pessoa experiente, toda essa dificuldade, mas a gente tem que estimular, né, o treinamento disso na residência médica. Eu sempre digo aos residentes que o primeiro é o ano que você vai aprender a examinar a paciente, né? Você não vai aprender, você vai aprender a usar, a fazer a tonometria e a fazer a gonioscopia. E isso é uma aprendizagem contínua, né? A gente termina, às vezes, com segurança, gonioscopia é um exame difícil, mas é uma coisa bem simples, né? Não precisa, é barato. E ficar fazendo isso em todos os pacientes com ângulo aberto, fazer, identificar todas as estruturas, né? Então, esse aprendizado é muito importante. Às vezes, não tem, então você tem aquelas regras de Van Herk de avaliar sem o camerolar pela lâmpada. Tem muitas falhas também nessa análise, mas é uma forma de você fazer essa análise e suspeitar que tem um ângulo estreito, né? Eu fiz uma coisa que é em relação, você não falou de laser, né? Laser ciclofotocoagulação. Qual a sua experiência, Vital, em pacientes que fizeram crise, que não saíram da crise, e você precisa de cirurgia? Qual a indicação de laser ciclofoto nesses pacientes que não saíram da crise? Eu acho ótima. Eu não tinha espaço nem tempo na aula para falar sobre crise especificamente, mas eu acho que ciclofotocoagulação é uma opção interessante para tirar o paciente, às vezes, da crise. Tá? Volto a dizer que, para mim, quanto mais tempo demora para tirar da crise, pior é. Mas, se vocês tiverem a chance, na próxima crise que vocês tiverem, colocar o paciente na lâmpada de Fender e fazer uma paracentese de câmara anterior, você tira esse paciente da crise na hora. Lembrar, obviamente, dos cuidados que isso envolve, plefarostato, iodoprovidona. Como é que eu faço a paracentese? Eu faço com uma agulha de 30G de insulina, com o bisel voltado para mim, entrando na periferia da córnea, em geral, ou nasal ou temporal inferior, do lado direito, que eu sou destro. Eu entro com a agulha verticalmente, mas desviado do centro da córnea, lateral, seja nasal ou temporal, em direção vertical, fazendo um trajeto
valvulado na córnea, ou seja, percorrendo uma extensão da córnea com a agulha e entrando na câmara anterior. Importante da seringa, nessa hora, eu tiro o êmbolo da seringa para você deixar a agulha diretamente em contato com a pressão atmosférica, e com isso você tem imediatamente a saída de humor aquoso pela agulha, você não precisa aspirar nada. Isso é o suficiente para baixar a pressão do paciente, tira a dor do paciente, tira com a mão a dor do paciente, ele vai te agradecer o resto da vida de você estar tirando ele daquela situação. E, em geral, se está no começo da crise, você tira da crise pilocarpina, melhora a córnea, melhora a reação inflamatória. Depois de alguns dias, com a córnea transparente, é que eu vou para a FACO nesse grupo. Agora, tem alguns pacientes que você não consegue tirar da crise, nem assim, e eu acho que ciclofoto é uma opção nesse caso, sem dúvida. Iridoplastia laser é um procedimento que eu não gosto, também é uma opção, mas eu não gosto por outros motivos, porque ele gera uma queimadura muito importante da íris, inflamação demais no segmento anterior, e eu não uso iridoplastia laser há décadas. Há muito tempo eu não uso uma iridoplastia laser, não faço, não vejo nenhuma vantagem. A gente pode discutir depois íris em platô, se vocês quiserem. UBM, nessa situação também, depois eu dou minha opinião, que é um pouco polêmica sobre isso, mas o fato é que eu acho que não. Só vou dar uma última, complementando um paciente. Eu recebi um paciente semana passada que me procurou, não me achou, e quando ele achou, ela já tinha tido uma crise há mais de um mês num dos olhos. E ela foi, dois colegas examinaram e decidiram tentar controlar isso só com medicação. E, de fato, ela chegou para mim depois de quase um mês de tratamento, com 45 de pressão, mediometria e córnea edemaciada, mas ainda se via bem o cristalino. Eu parti, mesmo com um mês de história, eu fiz uma FACO nessa paciente, que não foi uma FACO tranquila, mas, graças a Deus, aconteceu tudo bem. Mas avisei para essa paciente que, se a pressão intraocular não controlasse, aí a gente ia ter que fazer um outro procedimento. A visão dessa paciente já era muito baixa, porque estava com escavação quase total. Eu fiz a FACO, a pressão não baixou. 5 dias depois, ciclofotocoagulação, que eu fiz anteontem, hoje a pressão está em 14. Paciente feliz, com contadeiros de visão, não vai melhorar muito mais do que isso. Então, acho que ciclofoto foi uma boa indicação nesse caso. Ô, Vitor, deixa eu te interromper um pouquinho, porque eu tenho uma aula agora de... parabéns, Vital. Depois das aulas de Vital, acho que essa é a 5ª aula de Vital que eu assisto de ângulo estreito, e depois dessa aula de Vital, depois das aulas de Vital, a gente fica procurando o que perguntar, né? Então, assim, eu concordo, quer dizer, eu concordo com o Vital sobre o laser, e na minha prática, realmente, Vital, todo paciente suspeito de glaucoma, eu faço iridectomia. Eu peguei agora 4 pacientes seguidos, na semana passada, um vindo do Amapá, uma senhora, mulheres, né, mulheres hipermétropes e jovens, 35, 40 anos, uma estava do Amapá com a pressão de 26, o colega passou um glaucotrato, e o Van Ehring, grau 0. Quer dizer, é isso, o Van Ehring, grau 0. Quando você faz a vergonoscopia, grau 0. Né? Então, assim, eu indico a iridectomia, sem dúvida nenhuma. A gente mora num país pobre e que a gente tem que fazer, porque senão a gente vai voltar, esses pacientes vão voltar cegos. Eu falo isso sempre para o Sakata. Quando ele vai falar sobre esse trabalho do Zap, eu digo, Sakata, faz o seguinte, faz um trabalho, vê os seus pacientes que chegaram com glaucoma crônico de ângulo estreito e que não fizeram iridectomia. Aí você vai poder até juntar para os outros colegas fazerem esse trabalho. Seria interessante. Aí, só a minha pergunta, como você fez turbinou agora a sua aula, você falou muito sobre o OCT. E aí, onde é que você falou até da UBM? E aí, a UBM, onde é que fica? Era isso, parabéns. E estamos lá, sexta-feira, lá no Congresso. Se Deus quiser. Obrigado para todos que estão indo lá para São Paulo. A gente agradece. Vai ter uma novidade esse ano, vai ter um happy hour para todos na sexta-feira, 6h30 da tarde. Então,
novidade do Congresso. Esse ano a gente não tinha happy hour, vai ter. Uma coisa, eu não toquei em UBM, Helma, por um motivo. Eu acho que o UBM, ele oferece uma informação que para mim não é tão importante, que é basicamente a respeito de íris em platô, né? O que o UBM fornece para você é saber se aquele paciente que está na sua frente com a suspeita de fechamento angular, ou mesmo aquele paciente que você fez a iridotomia já e permanece com um ângulo fechado mesmo depois da iridotomia, o que acontece em 35% dos pacientes, mesmo depois da iridotomia, você vai ter ângulo fechado. Quais são as causas da manutenção de ângulo fechado após uma iridotomia? Uma é íris em platô, a outra é o componente cristaliniano. São as duas coisas, tá? Quando a gente faz o UBM, mostra que é uma íris em platô, que diferença isso faz? Se você for um indivíduo que gosta de fazer iridoplastia, faz diferença. Você vai partir para a iridoplastia no paciente que tem íris em platô. Eu não gosto de iridoplastia. Eu não faço mais iridoplastia há pelo menos 20 anos. E eu não faço porque alguns estudos já mostraram que a eficácia a longo prazo da iridoplastia é pequena, o efeito é transitório, e é pior o controle pressório do que simplesmente dar uma medicação para esse paciente. Então, para mim, baseado em todos esses trabalhos em que eu mostro a importância do componente cristaliniano, mesmo em pacientes com íris em platô, se esse paciente tiver iridotomia e mantiver o ângulo fechado, eu vou simplesmente observar esse paciente ao longo do tempo. Estou falando de um paciente com suspeita de fechamento angular, tá? Ele não tem nem pressão intraocular elevada e nem goniosinecas. Então, eu vou seguir esse paciente ao longo do tempo com o ângulo fechado pós-iridotomia e vou observar ao longo do tempo se esse paciente vai fazer parte daquele pequeno grupo que evolui para fechamento angular primário mesmo depois de iridotomia. Vocês viram que isso acontece. No ZAP tem esses pacientes que mesmo depois de iridotomia evoluíram para fechamento angular primário. Então, nesses pacientes, o que eu faço? Faço iridoplastia? Não. Faço UBM para saber se tem íris em platô? Também não. Porque o tratamento, para mim, para esse paciente, chama-se facoemulsificação. Eu vou tirar o cristalino desse paciente. Isso vai favorecer e vai melhorar a íris em platô, que não vai mais fechar esse ângulo, e ele vai favorecer o controle pressórico, a evolução desse paciente e tudo mais. Então, eu simplesmente acho que o UBM eu não faço porque se ele entregar para mim que é uma íris em platô, do meu ponto de vista terapêutico, não vai fazer a mínima diferença. Doutor Vital, parabéns, muito obrigado pela excelente aula. Eu acho que foi uma apresentação que traz para a gente não só uma reflexão, né, mas além de atualização, a reflexão da nossa prática do dia a dia. E tem alguns pontos realmente muito importantes, alguns já foram respondidos aqui anteriormente pelos colegas, mas um ponto que eu trago como questionamento é a questão da presença de goniosinéquias extensas e principalmente características de longa duração. Como o senhor observa, né, em relação a esses pacientes, essa definição de perfil, onde talvez valesse a pena indicar uma facoemulsificação com goniosinequiálise, ou olhar para aquele tipo de olho e pensar que realmente aquele trabeculado já estaria tão disfuncional que valeria a pena indicar uma facotrec. Eu sei que talvez seja uma linha muito tênue, né? Então, quero escutar aí a sua opinião. Boa, Felipe. Grande pergunta. Essa é uma pergunta muito frequente que a gente ouve. Até que ponto a extensão de goniosinecas influi na minha decisão de fazer uma faco isolada ou uma facotrabeculectomia? Tá? E aí eu te digo o seguinte. Número 1, muito difícil você olhando para a goniosineca dizer se ela tá lá faz tempo ou faz pouco tempo. Número 2, eu não tenho nada contra fazer goniosinequiálise durante uma faco. Ela é muito fácil de fazer, seja mecanicamente tracionando, seja colocando espátula, seja com visco elástico, e eu acho que é um procedimento muito tranquilo, apesar de, do ponto de vista de evidência científica, nenhuma evidência científica robusta que você ganhe algum controle melhor de pressão fazendo goniosinequiálise versus não fazendo. Como é um procedimento muito tranquilo, sem complicações, eu acho que vale a pena fazer, não acho que é ruim, tá? Agora,
indicar faco versus facotrabeculectomia baseado na extensão de goniosinecas, infelizmente, nenhum estudo na literatura que mostre que a presença de goniosinecas extensas seja um fator limitante para o efeito da faco isolada depois, nesses casos. Se eu tivesse algum estudo garantindo isso, talvez eu fosse direto para a facotrabeculectomia, mas, de novo, eu prefiro, nesses casos, fazer a faco isolada com a goniosinecálise do que ir direto para uma facotrabeculectomia. Eu converso com o paciente, explico para ele que ele tem uma chance de 15% a 20% de precisar de uma trabeculectomia num segundo tempo, e ele, em geral, ou ela, em geral, concordam plenamente com isso e seguem adiante. Exceção, volto a repetir, e que vale a pena dizer. Se o paciente tem glaucoma avançado, ou se o paciente não tolera a medicação, esse paciente, independente de goniossineca, ele vai para facotrabeculectomia, porque esse paciente não tem reserva funcional suficiente para se arriscar a ter um descontrole pressórico e perder as poucas fibras restantes que ele tem. E se é um paciente que não tolera medicação, é um paciente que, se fizer a faco, vai ter grande chance de necessidade de medicação no pós-operatório. Então, para que eu vou fazer só uma faco se eu sei que ele vai precisar, provavelmente, de medicação? Já vou para uma facotrabeculectomia nesse caso. Facomix, acho ainda que a gente precisa pensar, não vejo ainda, de novo, evidência científica robusta para indicar. A base teórica existe, tá? Eu não estou contra a base teórica, ou seja, se você tem um comprometimento, como a gente já discutiu aqui antes, da malha trabecular nesses pacientes, seja por um mecanismo independente ou por um mecanismo secundário aos fechamentos angulares repetidos, faz sentido você atuar nessa malha trabecular de alguma maneira. Com MIGS, por exemplo. Eu só acho que a evidência para isso não existe ainda para garantir que o resultado de faco-MIGS seja melhor do que o resultado de faco isolado em pacientes com glaucoma primário de ângulo fechado. Boa noite. Excelente aula, doutor. Mais uma aula de GPAF, aprendendo mais ainda com o senhor. Só agora tocar em um ponto que não foi abordado ainda, em relação ao SLT. Em dois pacientes específicos, né? No paciente que tem um fechamento angular, que a gente faz a iridotomia, e a gente sabe que em alguns desses pacientes tem, o ângulo vai abrir, a gente vai conseguir visualizar o trabeculado, e futuramente ele pode ter um descontrole pressórico, e também no paciente que realiza a facomulsificação, que esses aí realmente vai abrir ainda mais o ângulo e futuramente pode descontrolar a pressão. Qual a sua opinião em relação ao uso do SLT nesse tipo de paciente? Olha, o Ayrton está perguntando isso porque eu não vou falar do tema da tese dele, mas é um tema que envolve a SLT e ele está certíssimo em perguntar isso, porque, como eu acabei de dizer para vocês, se eu suspeito que exista um comprometimento da malha trabecular no paciente com glaucoma primário de ângulo fechado, e se esse ângulo está aberto por algum motivo, seja depois de uma iridotomia, seja depois de uma facomulsificação, eu não vejo absolutamente nenhum problema em fazer em SLT nesses pacientes, como eu já fiz em muitos casos, tá? Em alguns casos aqui no consultório, pós-faco, não controlou bem a pressão, abriu o ângulo, como geralmente abre, 95% dos casos abre, SLT nesse paciente, nenhum problema quanto a isso, tá? Eu acho que ele passa a funcionar depois como um glaucoma primário de ângulo aberto, em nenhum momento eu acho que tem algum problema fazer SLT. O que eu não gosto é de fazer SLT em pacientes que fizeram uma iridotomia, que não abrem o ângulo e que você mal visualiza a malha trabecular, mesmo depois da iridotomia. Nesses casos, eu acho que não cabe um SLT. Só mais uma pergunta, em relação aos pacientes que têm um diâmetro axial menor, em torno de 18, 17, se na cirurgia do senhor, os pacientes nano-oftalmo, o que o senhor faz diferente? Várias coisas, né? Então, eu não toquei em nano-oftalmo também, porque é uma aula só de nano-oftalmo, se a gente quiser falar de nano-oftalmo, mas, adiantando, o que eu faço em nano-oftalmo, acabei de operar há 3 semanas atrás. Manitol pré-operatório, sempre. Atropina no pós-operatório, sempre. E eu faço uma janela escleral no quadrante temporal
inferior, eu tiro espessura de esclera, um quadrado de 3 por 3. Esses pacientes sabidamente têm uma esclera muito grossa, o que é responsável por uma chance maior de glaucoma maligno e efusão coroideia. Então, eu tiro uma espessura, eu tinha uma fatia de esclera de 3 por 3 milímetros no quadrante temporal inferior. No centro desse leito escleral, eu ainda faço uma incisão com faquinha 15 de faco mesmo, até a coroide. E com punch, eu tiro um pedaço da esclera, expondo a coroide desses pacientes, e fecho a conjuntiva por cima disso, para dar vazão a qualquer líquido que possa se acumular no espaço supracoroideu, e com isso diminuir muito a chance de uma efusão coroideia que possa comprometer a visão desse paciente. Então, isso é o que eu faço de rotina. Manitol pré, na faco, muito cuidado. Lógico que eu não estou falando das exceções, mas tem exceções em que você, mesmo com todos esses cuidados, a câmara ainda fica muito rasa, e você não consegue trabalhar na câmara anterior. Uma opção nessa hora é fazer uma vitrectomia posterior limitada, pequena, para descomprimir o segmento posterior. Com isso, o diafragma baixa e você ganha mais espaço no segmento anterior para fazer o procedimento, tá? Então, isso é o que eu faço de rotina. A próxima pergunta é se eu faço de rotina uma comunicação entre o segmento anterior e o segmento vítreo, via uma vitrectomia através de iridectomia. Eu não faço de rotina, mas eu deixo uma iridectomia preparada para isso, periférica, nesse caso, nesses pacientes. Caso eu necessite, eu tento primeiro um laser, para ver se eu consigo romper a cápsula e a hialoide através desse laser, no futuro, se eu precisar fazer uma vitrectomia através da iridectomia, eu tenho, mas eu não faço isso de rotina, tá? Tem gente que gosta de fazer isso de rotina, eu não faço. Bom, já ultrapassou aqui 18 minutos, a gente geralmente programa uma edição. Aqui a aula é longa, a aula foi longa. Mas é exatamente. Acho que se a gente abrir, vai terminar a gente indo muito longe. A gente quer agradecer muito, nós aqui do Departamento de Glaucoma da Noane, é muito grato pela sua aula, muito feliz com esse nossa noite, nosso final de noite aqui, depois de um dia de trabalho, fechando aqui chave de ouro com sua aula, e para nós é só um agradecimento. Vou passar aqui para o Felipe e para a Ayrton. Então, faço as palavras de Vitor as minhas. A gente agradece a gentileza de ter aceitado o nosso convite. Eu acho que, no final dessa noite, todo mundo aqui tem muita informação para colocar em prática no dia a dia, e eu acho que essa é a grande importância desses eventos, né? A gente se manter atualizado, conseguir colocar em prática as informações e sempre pautado em ciência de alto nível. Então, a gente agradece a sua gentileza, a disponibilidade, agradece também a presença dos colegas, tanto aqui presencialmente, quanto os colegas que estão assistindo online, e a ajuda também, a contribuição dos nossos patrocinadores por estarem viabilizando também esse encontro. Uma boa noite para vocês, vou passar a palavra aqui para o Dr. Ayrton, e a gente se encontra no próximo encontro. Muito obrigado a todos pela participação, e principalmente ao Dr. Vital pela disponibilidade de estar presente dando essa aula magnífica. E fica o convite para o senhor depois vir conhecer nossa unidade aqui no Juazeiro do Norte e dar uma aula presencial. Muito obrigado. Vai ser um prazer. Eu queria primeiro de tudo, parabenizar vocês pela iniciativa, tá? Porque acho que qualquer iniciativa que busque espalhar conhecimento, difundir conhecimento para uma plateia de oftalmologistas é bem-vinda, tá? A gente faz o simpósio de glaucoma da Unicamp, eu faço há 32 anos esse simpósio, com esse único objetivo, de difundir educação, de ensinar oftalmologistas que estão começando, oftalmologistas gerais, e discutir entre especialistas em glaucoma alguns temas que são fundamentais. Esse sempre foi o meu propósito, então eu parabenizo vocês demais por isso. Qualquer iniciativa dessa eu acho que é extremamente bem-vinda. Eu vou aceitar o convite pessoal assim que der, eu estarei aí para conhecer o centro, né, e conversar e bater papo com vocês diretamente. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, eu é que fico honrado de poder estar aqui com vocês.
Obrigado.